Olá, querido irmão e querida irmã em Cristo. Seja muito bem-vindo a mais um momento de fé, reflexão e oração aqui no canal Horizonte da Fé. Hoje estamos reunidos para buscar ao Senhor em uma oração poderosa para momentos de aflição. Eu sei que existem situações na vida em que tudo parece difícil, em que a dor e a angústia tomam conta do coração e a esperança parece distante. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora, enfrentando uma luta que ninguém conhece, carregando um peso no coração que só você e Deus sabem. Mas eu quero te dizer algo muito importante. Você não está sozinho. O Senhor está com você, e Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A palavra de Deus nos ensina no Salmo 34, versículo 17. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Essa promessa é viva e verdadeira. Não importa a gravidade da situação que você esteja passando. Quando o justo clama, Deus ouve. Quando o coração derrama diante dele, a resposta vem no tempo certo. O Senhor não se esquece dos seus filhos, e cada lágrima sua é vista pelo Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes, diante das dificuldades, a primeira reação é sentir medo, insegurança e até pensar em desistir. Mas a palavra nos convida a nos aproximar de Deus em oração. A oração é o caminho que abre as portas do impossível. É a chave que nos liga ao coração do Pai. É a ponte entre a fraqueza humana e o poder divino. Quando você ora, não está falando sozinho. Não está jogando palavras ao vento. Você está conversando com o Criador de todas as coisas, com aquele que tem o controle absoluto da sua vida e que pode mudar qualquer situação. A aflição pode vir em várias formas. Um problema de saúde, uma crise financeira, um conflito familiar, uma perda, ou até mesmo a angústia sem explicação que invade a alma. Mas, independente da causa, a solução verdadeira e duradoura vem do Senhor. Ele conhece a sua dor. Ele entende o que se passa no mais profundo do seu coração. E Ele deseja renovar as suas forças hoje. Então, neste vídeo, vamos nos unir em uma oração poderosa, crendo que Deus vai agir. Eu convido você a preparar o seu coração, a desligar por um instante as distrações e a se conectar com a presença de Deus. Coloque diante dele tudo o que você está sentindo, cada lágrima, cada preocupação, cada angústia. Abra o seu coração e creia que enquanto oramos juntos, o Senhor estará visitando a sua vida, trazendo paz, consolo e vitória. Antes de orarmos, eu quero que você se lembre de uma passagem muito especial que se encontra em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz assim: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa é a promessa que o Senhor nos dá. Quando levamos a Ele nossas aflições, Ele nos dá paz. E essa paz não depende das circunstâncias, não depende do que está acontecendo ao nosso redor. É uma paz que vem diretamente do céu e que nos fortalece em meio à tempestade. Por isso, não permita que a ansiedade e o medo tomem conta do seu coração. Hoje é dia de entregar, de confiar, de descansar nos braços do Pai. Não é fácil, eu sei, mas quando você decide confiar, o Senhor começa a agir em áreas que você não pode imaginar. Meu irmão, minha irmã, não importa o que você esteja enfrentando, o Senhor está ao seu lado. Ele é fiel e não vai te abandonar. A Bíblia declara em Isaías 41, versículo 10, Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essas palavras são como bálsamo para a nossa alma. Elas nos lembram que não estamos sozinhos na luta. O próprio Deus nos fortalece, nos ajuda e nos sustenta. E agora, enquanto nos preparamos para a oração, eu quero que você mentalize todas as áreas da sua vida que precisam da intervenção do Senhor. Pense nas situações que parecem impossíveis, nos problemas que parecem não ter solução, e coloque tudo isso diante de Deus.
Ele é o Deus do impossível, o Deus que abre o mar vermelho, que fecha a boca dos leões, que acalma a tempestade, que cura os enfermos e que ressuscita os mortos. Esse mesmo Deus está cuidando de você neste exato momento. Neste momento, feche os seus olhos se puder, respire fundo e permita que a presença de Deus encha o seu coração. Não importa onde você esteja, se em casa, no trabalho ou até mesmo ouvindo este vídeo em um momento de descanso, o Espírito Santo é capaz de te alcançar exatamente aí, no lugar onde você está agora. A oração não tem barreiras de distância, porque o nosso Deus é onipresente. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua presença. Tu és santo, poderoso e fiel. Sabemos que só em Ti encontramos refúgio verdadeiro. Neste momento de aflição, abrimos o nosso coração diante de Ti, porque reconhecemos que não temos forças em nós mesmos, mas a nossa força vem de Ti. Pai amado, eu quero apresentar a Ti a vida desta pessoa que ora comigo agora. O Senhor conhece a dor que ela tem carregado, conhece cada lágrima que caiu no travesseiro, conhece cada noite mal dormida, conhece a luta que muitas vezes ela não consegue expressar em palavras. Ó Deus, vem com o Teu consolo, vem com a Tua presença, vem com o Teu cuidado sobrenatural. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que toda a aflição, toda a angústia e todo o desespero sejam lançados fora agora pela autoridade do Teu nome. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, desça sobre este coração e traga descanso. Pai, que neste momento o Teu Espírito Santo envolva essa vida, renovando as forças, trazendo esperança e levantando a fé. Senhor, nós sabemos que o inimigo muitas vezes tenta nos abalar em meio à dor, lançando dúvidas, medos e pensamentos negativos. Mas nós repreendemos toda obra contrária em nome de Jesus. Declaramos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Declaramos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, porque o Senhor é a nossa defesa, o nosso escudo e a nossa fortaleza. Pai querido, eu clamo para que o Senhor entre agora com providência nessa situação que parece impossível. Onde houver enfermidade, que venha a cura. Onde houver escassez, que venha a provisão. Onde houver conflitos, que venha a reconciliação. Onde houver dor, que venha o consolo. Onde houver escuridão, que a Tua luz resplandeça. Senhor, que cada coração que ora agora comigo seja fortalecido. Que eles sintam o Teu amor, a Tua mão estendida, e saibam que não estão sozinhos. Tu és o Deus que caminha conosco, até mesmo no vale da sombra da morte. E mesmo ali não precisamos temer, porque a Tua vara e o Teu cajado nos consolam. Obrigado, Senhor, porque sabemos que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Obrigado porque mesmo quando não vemos, o Senhor já está agindo. Obrigado porque em Ti nós encontramos esperança e renovação. Querido irmão, querida irmã, continue firme em oração. Deus está ouvindo o seu clamor. Creia que as coisas já estão acontecendo no mundo espiritual e no tempo certo você verá a resposta. O que hoje parece uma grande aflição, amanhã será testemunho para a glória de Deus. E eu quero pedir algo muito importante para você que está orando conosco. Se esta mensagem já está abençoando a sua vida, deixe o seu like neste vídeo, porque isso ajuda muito para que a palavra de Deus alcance ainda mais pessoas. Escreva também aqui nos comentários o seu pedido de oração, pois estaremos orando por você e intercedendo pela sua vida. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com amigos, familiares ou em grupos onde você participa. Pode ser que alguém que você ama esteja passando por um momento de aflição e precise ouvir exatamente esta palavra e esta oração hoje. Meu irmão, minha irmã, eu quero te lembrar de algo muito importante. A aflição não é o fim da sua história. Muitas vezes, quando estamos passando pela tempestade, parece que ela nunca vai acabar. O vento sopra forte, as ondas se levantam e o medo tenta tomar conta do nosso coração. Mas saiba que assim como Jesus acalmou a tempestade no mar da Galileia, Ele também tem poder para acalmar a tempestade dentro de você. A palavra de Deus nos mostra
em Marcos capítulo 4, que os discípulos estavam em um barco quando uma grande tempestade se levantou. As ondas batiam contra a embarcação e eles estavam apavorados. Jesus, no entanto, estava dormindo na popa do barco. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, fica quieto. E logo o vento cessou, e houve grande bonança. Veja como o Senhor age. Quando todos estavam desesperados, Ele trouxe paz. Essa mesma paz Ele deseja trazer para a sua vida hoje. Talvez você esteja se sentindo como aquele barco, prestes a naufragar. Mas não se esqueça, Jesus está no seu barco. E se Ele está presente, não há o que temer, porque Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Quando as aflições surgirem, lembre-se dessa verdade. Você não está sozinho. Muitas vezes, o silêncio de Deus não significa ausência. Ele continua, no controle, mesmo quando parece que não está agindo. A tempestade pode durar algum tempo, mas no final dela há bonança, a vitória, há renovo. Talvez você esteja enfrentando um momento em que as forças parecem acabar. Talvez você diga: eu já não aguento mais. Mas eu quero te dizer, o Senhor é a sua força. Ele é quem renova as suas energias, quem te levanta quando você cai. O profeta Isaías declarou no capítulo 40, versículos 29 a 31. Ele fortalece ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços certamente caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa é a promessa de Deus para você. Mesmo no meio da aflição, você pode esperar nele, porque ele vai renovar as suas forças. O Senhor não permite que a dor seja em vão. Cada lágrima derramada diante de Deus é regada com esperança, porque ele transforma aflição em testemunho, dor em aprendizado e fraqueza em vitória. Eu sei que às vezes parece difícil confiar porque a situação insiste em mostrar o contrário, mas a fé não é baseada no que vemos, e sim no que cremos. O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não por vista. Isso significa que mesmo quando os olhos naturais não veem saída, o coração continua, confiando que Deus tem um caminho preparado. Portanto, neste momento, eu te convido a continuar firme em oração. Não desista, não pare, não se entregue ao desespero. Deus está trabalhando nos bastidores da sua vida. O silêncio dele não significa abandono, mas sim preparação para algo maior. Agora, vamos juntos elevar mais uma oração, entregando ao Senhor todas as nossas ansiedades, confiando que Ele está cuidando de cada detalhe. Senhor amado, nós continuamos em oração, crendo que o Teu Espírito Santo está presente neste momento. Pai, Tu és o nosso refúgio seguro em meio à tempestade. És o nosso abrigo nas horas difíceis. Eu apresento diante de Ti, mais uma vez, a vida desta pessoa que ora comigo agora. Pai, renova as forças dela. Onde há cansaço, dá vigor. Onde há desânimo, derrama esperança. Onde há dor, coloca o Teu bálsamo de cura. Que ela possa sentir o Teu abraço neste momento. Que ela saiba que não está sozinha, que o Senhor está carregando-a no colo. Senhor, nós entregamos os nossos caminhos em Tuas mãos, porque sabemos que os Teus planos são maiores que os nossos. Mesmo quando não entendemos, escolhemos confiar. Mesmo quando a resposta parece demorar, escolhemos esperar em Ti, porque sabemos que o Senhor é fiel e jamais abandona os que nele confiam. Obrigado, Pai, porque a nossa esperança está em Ti. Obrigado porque a aflição é passageira, mas a Tua glória é eterna. Querido irmão, querida irmã, ao longo da palavra de Deus, nós encontramos vários homens e mulheres que enfrentaram momentos de grande aflição, mas que permaneceram firmes em oração e fé. E é importante lembrarmos dessas histórias, porque elas nos mostram que assim como o Senhor foi fiel no passado, Ele continua sendo fiel hoje. Um exemplo marcante é o do rei Davi. Ele passou por perseguições, traições, guerras e momentos de profunda angústia.
mas em todos eles ele buscava a Deus em oração. Muitos salmos são clamores de Davi em meio às aflições, e ainda assim, vemos como ele sempre terminava com palavras de confiança. No Salmo 40, ele declara: "Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou-me os passos." Isso nos ensina que, mesmo quando a aflição parece nos afundar, o Senhor tem poder para nos erguer e colocar nossos pés em lugar firme. Ele não nos deixa abandonados no vale da dor. Ele nos sustenta e nos conduz para um lugar de vitória. Outro exemplo é o de Ana, mãe do profeta Samuel. Ela viveu uma grande aflição porque não conseguia ter filhos, e isso era motivo de grande vergonha e tristeza na época. Mas em vez de desistir ou se revoltar, Ana se derramou em oração diante do Senhor. Ela chorou, clamou e apresentou o seu pedido a Deus. E a resposta veio. Deus abriu o seu ventre e lhe concedeu um filho. Isso nos mostra que a oração sincera, feita com fé e perseverança, move o coração de Deus. Ana transformou a sua aflição em oração. E a oração trouxe um milagre. Talvez você esteja vivendo algo parecido. Uma dor que ninguém entende, uma espera que parece não ter fim. Mas, assim como Ana, escolha levar a sua causa diante do Senhor. Ele continua ouvindo, continua respondendo, continua agindo, e não podemos esquecer de Jó, um homem que enfrentou talvez uma das maiores aflições registradas na Bíblia. Ele perdeu bens, família, saúde e amigos. Sua dor foi tão intensa que ele chegou a desejar a morte. Mas em meio a tudo isso, Jó permaneceu fiel. Ele declarou: "Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra." Jó 19:25. Essa declaração é uma prova de fé em meio à dor. E no final, Deus restituiu a Jó em dobro tudo aquilo que ele havia perdido. Essas histórias não estão na Bíblia por acaso. Elas servem para fortalecer a nossa fé, para nos lembrar que a aflição é passageira, mas a fidelidade de Deus é eterna. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O mesmo Deus que ouviu Davi, Ana e Jó é o Deus que ouve a sua oração agora. Por isso, não se deixe abater. Quando a aflição bater a porta, dobre os joelhos e ore. Transforme sua dor em clamor, sua angústia em súplica, sua fraqueza em entrega. Porque é na oração que encontramos força, é na oração que encontramos paz, é na oração que encontramos respostas. Agora, vamos mais uma vez orar juntos, crendo que o Senhor está nos ouvindo e que Ele já está movendo os céus em favor da sua vida. Pai querido, nós lembramos agora de tudo o que a Tua palavra nos ensina. Vemos exemplos de fé e perseverança em meio à dor, e isso nos inspira a continuar confiando em Ti. Assim como o Senhor se inclinou para Davi, ouviu a oração de Ana e sustentou Jó, nós cremos que o Senhor também está ouvindo o nosso clamor neste momento. Senhor, nós entregamos a Ti a nossa aflição. Cada lágrima, cada gemido, cada preocupação, nós colocamos diante do Teu altar. Pai, toma em Tuas mãos esta situação difícil que Te apresentamos agora. Nós cremos que Tu és poderoso para mudar qualquer cenário, para transformar qualquer dor em vitória. Senhor, renova a nossa fé, que assim como Jó possamos declarar: "Eu sei que o meu Redentor vive." Que essa certeza encha o nosso coração de esperança, mesmo em meio às batalhas. Pai, dá-nos paciência para esperar o Teu tempo, porque sabemos que os Teus caminhos são perfeitos. Dá-nos força para não desistir, coragem para continuar e fé para confiar. Obrigado, Senhor, porque sabemos que assim como aconteceu com os servos fiéis do passado, também veremos a Tua mão agir em nosso favor. Meu irmão, minha irmã, quando estamos em momentos de aflição, a tendência natural é olhar para o tamanho do problema. É como se os olhos se fixassem apenas na dor, na dificuldade, naquilo que nos oprime. Mas a palavra de Deus nos convida a mudar o foco. Em vez de olhar para a tempestade, devemos olhar para o Deus que tem poder sobre a tempestade. Em Hebreus 12, versículo 2 está escrito: "Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé." Isso significa que mesmo quando tudo ao redor nos puxa para baixo, precisamos fixar nossos olhos em Cristo,
porque Ele é a nossa esperança, a nossa força e a nossa vitória. A aflição pode tentar roubar a nossa fé, mas é justamente nesses momentos que precisamos exercitar a confiança no Senhor. É fácil confiar quando tudo está bem, mas a verdadeira fé se manifesta nas horas difíceis, e é nessa confiança que Deus se revela de forma poderosa. Lembre-se também do que Paulo escreveu em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que até mesmo as aflições podem ser usadas por Deus para nos ensinar, fortalecer e nos aproximar ainda mais dele. Nada é em vão quando está nas mãos do Senhor. Você pode olhar para trás e se lembrar de momentos em que passou por dificuldades, mas que hoje você percebe que aprendeu, cresceu e se tornou mais forte. Isso é a prova de que Deus não desperdiça nenhuma dor. Ele transforma tudo em testemunho e vitória. Por isso, não permita que a aflição defina quem você é. Você não é a sua dor, você não é o seu problema, você não é a sua luta. Você é filho, você é filha de Deus, amado e escolhido por Ele. E essa identidade não muda, independentemente das circunstâncias. Quando Jesus estava prestes a ser entregue, ele mesmo enfrentou uma grande aflição no Getsêmani. A Bíblia diz que a angústia dele foi tão intensa que o seu suor se tornou como gotas de sangue. E mesmo assim, ele orou: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa oração mostra a entrega total de Jesus à vontade do Pai. E porque ele confiou e se entregou, hoje nós temos salvação. Isso nos ensina que mesmo nos momentos de maior dor, podemos confiar no plano de Deus. Muitas vezes, não entendemos o porquê das aflições, mas sabemos que há um propósito maior. Deus enxerga o que não vemos, e Ele sabe exatamente o que está fazendo. Então, se hoje você está aflito, entregue-se a Deus assim como Jesus fez. Diga: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa oração abre caminho para que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra na sua vida. Agora, vamos juntos elevar mais uma oração ao Senhor, pedindo que Ele nos ajude a confiar e a permanecer firmes, mesmo nas horas mais difíceis. Pai amado, nós nos apresentamos diante de Ti mais uma vez, reconhecendo que muitas vezes o nosso coração é fraco e vacila diante da dor. Mas hoje, Senhor, nós escolhemos confiar em Ti. Assim como Jesus se entregou à Tua vontade no Getsêmani, nós também entregamos os nossos caminhos a Ti, Pai. Ajuda-nos a olhar além da aflição, a enxergar com os olhos da fé que o Senhor tem um propósito maior em tudo o que vivemos. Que não sejamos definidos pela dor, mas pela Tua graça e pelo Teu amor. Senhor, quando a ansiedade tentar nos dominar, que o Teu Espírito Santo nos lembre da Tua palavra. Quando o medo quiser nos paralisar, que a Tua presença nos traga coragem. Quando a tristeza quiser nos abater, que o Teu amor nos levante. Pai, nós declaramos que a nossa confiança está em Ti. Não importa o que os olhos veem, não importa o que as circunstâncias dizem, nós escolhemos acreditar que o Senhor está no controle e que tudo coopera para o nosso bem. Obrigado, Senhor, porque em meio à aflição, nós podemos encontrar descanso em Ti. Querido irmão, querida irmã, um dos grandes segredos espirituais para vencer nos momentos de aflição é aprender a descansar no Senhor. Muitas vezes queremos resolver tudo com as nossas próprias forças. Tentamos encontrar soluções humanas para situações que apenas Deus pode transformar. Mas a palavra nos convida a lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades. Em 1 Pedro 5,7 está escrito: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Essa é uma promessa extraordinária. O Deus que criou o universo, que sustenta todas as coisas pela sua palavra, também cuida de cada detalhe da sua vida. Ele se importa com você, com os seus medos, com as suas lágrimas e com as suas preocupações. Descansar em Deus não significa ser passivo ou indiferente, mas sim confiar plenamente
que Ele está no controle, mesmo quando não vemos saída. É como uma criança que dorme tranquila nos braços do Pai, porque sabe que está segura. Assim também nós devemos descansar nos braços do Pai Celestial. Muitas vezes, a aflição vem acompanhada da dúvida. Será que Deus realmente está me ouvindo? Será que Ele se importa? Mas a Bíblia nos garante que Ele se importa sim. No Salmo 56, 8, Davi declara: Tu contas as minhas andanças, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Isso significa que cada lágrima derramada é registrada diante de Deus. Nenhuma passa despercebida. É por isso que podemos ter certeza de que não estamos sozinhos. Mesmo quando ninguém ao nosso redor entende a nossa dor, Deus entende. Mesmo quando não conseguimos colocar em palavras o que sentimos, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, como está escrito em Romanos 8:26. Por isso, eu quero te convidar agora a entregar de forma prática todas as suas ansiedades a Deus. Feche os olhos, respire fundo e diga em oração: Senhor, eu coloco nas tuas mãos todas as minhas preocupações, todos os meus medos e toda a minha aflição. Eu não quero carregar esse peso sozinho, eu entrego tudo a ti. Essa oração simples, mas sincera, é capaz de trazer um alívio imediato, porque quando entregamos, deixamos de carregar o fardo sozinhos. Jesus mesmo disse em Mateus 11:28-30: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa é uma promessa de descanso para aqueles que se achegam a Ele. Você não precisa caminhar sobrecarregado. O Senhor deseja aliviar o seu coração. Ele não quer que você viva preso em uma aflição sem saída. Ele quer te dar descanso e paz. Agora vamos mais uma vez orar juntos, entregando tudo aquilo que tem tirado o seu sono, tudo aquilo que tem pesado no seu coração. Pai amado, neste momento nós nos colocamos diante de Ti para lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade. Tu és o Deus que cuida de nós, que se importa com cada detalhe da nossa vida. Por isso, Senhor, nós entregamos em Tuas mãos cada preocupação, cada medo, cada aflição. Pai, nós reconhecemos que muitas vezes tentamos carregar o fardo sozinhos e isso só nos deixou mais cansados. Mas hoje, Senhor, nós escolhemos descansar em Ti. Escolhemos confiar que o Teu jugo é suave e o Teu fardo é leve. Senhor, toma nas Tuas mãos essa causa que parece impossível, esse problema que tira a paz, essa situação que pesa no coração. Nós entregamos tudo a Ti e cremos que o Senhor já está agindo. Pai, que a Tua paz invada agora cada vida que está orando comigo. Que o Teu Espírito Santo traga descanso para a alma, alívio para o coração e esperança renovada. Obrigado, Senhor, porque em Ti encontramos descanso e segurança. Querido irmão, querida irmã, uma das maiores verdades que precisamos guardar no coração é que a aflição nunca terá a última palavra sobre a nossa vida. A última palavra sempre pertence a Deus. O inimigo pode tentar nos desanimar, a circunstância pode querer nos oprimir, mas a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela nos garante que a vitória já nos foi concedida em Cristo Jesus. Em João 16:33, Jesus nos disse: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essas palavras são uma promessa e também uma direção. Jesus não escondeu de nós que haveria aflições, mas Ele também declarou que já venceu todas elas. Isso significa que, quando estamos unidos a Cristo, participamos dessa vitória. A aflição pode ser dolorosa, mas ela é temporária. Paulo, em 2 Coríntios 4:17, afirma: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Veja como ele descreve a aflição. Leve e momentânea em comparação com a glória eterna que nos espera. Ou seja, a dor não se compara com aquilo que Deus tem preparado para os que o amam. Essa perspectiva nos ajuda a continuar firmes. Quando olhamos apenas para a dor, podemos desanimar. Mas quando olhamos para a eternidade,
Entendemos que cada lágrima, cada luta, cada aflição está produzindo algo maior, algo eterno. É por isso que precisamos alimentar a nossa esperança diariamente. E a melhor maneira de fazer isso é permanecer em oração e em contato com a palavra de Deus. A oração nos conecta ao coração do Pai e nos fortalece. A palavra nos lembra das promessas e nos enche de fé. Talvez você esteja passando por um momento tão difícil que nem consegue orar direito. Talvez as palavras não saiam e tudo o que você tem são lágrimas. Mas saiba que as lágrimas também são uma forma de oração. O Senhor entende até os gemidos da alma. Ele conhece o que você não consegue expressar. E é nesses momentos de fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Paulo disse em 2 Coríntios 12:9: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Isso significa que você não precisa ser forte o tempo todo, porque é justamente na sua fraqueza que o poder de Deus se manifesta de maneira mais intensa. Por isso, descanse nessa verdade. A vitória não depende da sua força, mas da graça de Deus sobre a sua vida. Ele é quem luta por você. Ele é quem te sustenta. Ele é quem abre o caminho e traz a resposta. Agora, vamos juntos orar mais uma vez, crendo que Deus está renovando a nossa esperança e fortalecendo a nossa fé para enfrentar qualquer aflição. Senhor, nosso Deus, nós nos achegamos a Ti mais uma vez em oração, agradecidos porque sabemos que a última palavra vem sempre do Senhor. Obrigado porque mesmo em meio às aflições, temos a certeza de que em Cristo já somos mais do que vencedores. Pai, eu oro para que cada pessoa que escuta esta mensagem seja fortalecida em sua fé. Que mesmo em meio às dores e lutas, elas possam se lembrar de que a tribulação é passageira, mas a Tua glória é eterna. Senhor, onde houver fraqueza, manifesta o Teu poder. Onde houver medo, derrama coragem. Onde houver desesperança, planta a fé que move montanhas. Que cada coração seja cheio da certeza de que, em Ti, a vitória já é garantida. Pai, nós escolhemos olhar não para o que se vê, mas para o que não se vê, porque o que se vê é temporário, mas o que não se vê é eterno. Obrigado, Senhor, porque a Tua graça nos basta e o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Querido irmão, querida irmã, chegamos ao momento de entregar tudo nas mãos do Senhor e encerrar esta oração poderosa, confiando que Deus já está agindo em sua vida. Lembre-se, a aflição pode ser intensa, mas o poder de Deus é infinitamente maior. Ele é o Deus que cura, restaura, fortalece e traz esperança. Nada é impossível para Ele, e nenhuma dificuldade é maior do que o seu amor por você. Vamos então juntos fechar este ciclo de oração e declarar a nossa fé no Deus Todo-Poderoso. Feche os olhos, abra o seu coração e repita comigo, mentalizando cada palavra. Senhor nosso Deus, neste momento eu me coloco diante de Ti, reconhecendo a Tua grandeza e a Tua soberania. Eu entrego todas as minhas preocupações, todos os meus medos, toda a minha aflição e toda a minha ansiedade. Eu confio que o Senhor está no controle e que nada foge do Teu poder. Pai amado, peço que o Teu Espírito Santo venha agora renovar a minha fé e encher o meu coração de esperança. Onde houver dor, coloca a Tua cura. Onde houver tristeza, derrama alegria. Onde houver medo, derrama coragem. Onde houver dúvidas, planta a certeza de que o Senhor é fiel e que a Tua palavra não falha. Senhor, eu sei que a Tua paz excede todo entendimento e que ela guardará o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Por isso, eu escolho descansar em Ti, confiando que todas as coisas cooperam para o meu bem, mesmo que eu não consiga compreender agora. Pai, fortalece-me para permanecer firme em oração, para não desistir diante das dificuldades e para sempre olhar para Ti como a minha fonte de vida, força e vitória. Que a Tua presença seja real na minha vida e que eu possa sentir a Tua mão poderosa guiando cada passo meu. Obrigado, Senhor, porque Tu és fiel, porque a Tua misericórdia se renova a cada manhã e porque, mesmo em meio à aflição, podemos confiar que o Senhor está conosco, nos sustentando e nos amando. Amém.
Querido irmão, querida irmã, agora que oramos juntos, eu quero encerrar esta mensagem lembrando que você não está sozinho. Deus está com você em cada passo, em cada batalha, em cada dificuldade. A esperança, a fé e a vitória estão em Cristo Jesus, e Ele nunca falha. Se este vídeo abençoou a sua vida, não deixe de demonstrar seu apoio. Deixe o seu like. Escreva aqui nos comentários como o Senhor está agindo em sua vida e compartilhe este vídeo com amigos, familiares e grupos de oração. Ao fazer isso, você estará ajudando outras pessoas a receberem essa palavra de conforto e esperança. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que a presença do Senhor seja constante na sua vida, renovando suas forças e enchendo sua alma de esperança. Fique firme na oração, confie no Senhor e lembre-se sempre, Ele é a luz que nunca se apaga, a força que nunca falha e o amor que nunca abandona. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e a sua família. Até o próximo vídeo aqui no Horizonte da Fé, com mais oração, reflexão e mensagens de esperança para a sua vida.